Vamos conversar um pouquinho, não sei, conversar um pouquinho sobre a mensagem do domingo passado. Todos os dois que estiveram no culto no domingo passado. Então, o que vocês entenderam da mensagem que o pastor Robson compartilhou semana passada? O que vocês aí podem aplicar? Semana passada foi o pastor Robson. Foi o pastor Robson, você pregou 2 domingos seguidos. 2 domingos seguidos? Pegou dois... Foi 2 domingos seguidos. Porque infelizmente a mãe do pastor, a sogra do pastor Epsi faleceu, né? Vamos orar no final, e ele teve que ir para o Paraná junto com a família, então o pastor Robson acabou meio que no improviso pregando novamente. Mas aí o que vocês podem falar sobre a palavra do domingo? O que chamou a atenção de vocês? O que Deus falou no coração de vocês? O que vocês podem aplicar mais aqui? Que Deus até às vezes durante a semana falou com vocês. O que vocês podem aplicar aí? Vamos ver se eu lembrar do... Eu estou confundindo aquela passagem o dia que ele pregou. Ele pregou 2 vezes, né? Eu estou meio confuso aqui. Que era da... No domingo retrasado ele pregou em Marcos 10. Foi Marcos 10, depois foi Lucas, não sei o que lá, Mateus também. Essa semana ele já pregou em outro texto. Provérbios. Provérbios 14 e 12. Então foram 2 temas diferentes. Deixa eu ver o que. Deixa eu recapitular aqui o Provérbios. Pode abrir, não tem problema não. É que como a gente já ambos ouvimos a palavra, então a gente mais só bate um papo, conversa, cada um entendeu. Se Deus falou mais alguma coisa, você acrescenta aqui. Aí depois, no caso, eu posso citar alguns versículos que foi dito. Provérbios 14 e 12. Em Provérbios tem 2 versículos iguais com esse mesmo tema aí que você vai ler. Tem 2 versículos e 2 capítulos, na verdade, onde o versículo vai dizer essa mesma coisa que você vai ler agora. Que eu vim descobrir isso anos depois, fazendo o estudo da Bíblia. Aí quando eu chego em Provérbios, num capítulo seguinte, epa, tem 2 versículos iguais. 14 e 12. Provérbios 14 e 12. É 12, 14? Ao inverso, 14 e 12. É 12 e 14, né? 14 e 12. 14, 12. Então 14, 12, eu perguntei. Olha o inverso. É que você disse 12 e 14, falei, ao inverso. Então, aqui dos seus próprios caminhos, é isso aqui, ó. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração. Se fartará o infiel de coração. Também o homem bom se contentará dos seus. Você está lendo no capítulo 12 ou no capítulo 14? O 12. É capítulo 14, versículo 12.
Você disse 12 e 14, eu falei que é o inverso, 14 e 12. É 14, 12? Isso. É 14, 12. Isso. Há um caminho, é isso mesmo, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Agora você quer ver uma coisa? Agora eu lembrei. Agora você quer ver uma coisa antes de você falar? Abre você em Provérbios também, só que 16, 25. Pra você ver uma coisa. Pra você ver, 16 e 25. Sai 2 capítulos à frente. Conduz à morte. Quando eu vi essa ministração faz muitos anos, foi o irmão do pastor Ebed que pregou sobre essa mensagem. Provérbios o quê? 16, 25. 16, 25 pra você ver. Do homem que faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. É 16 e 25, você deu certo? São caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Você viu aí? Tem dois versículos iguais. Parece, né? Dois versículos iguais no mesmo livro, só que em capítulos diferentes. Aí agora, o que vocês podem aplicar mediante essas duas leituras? O que vocês entenderam da palavra de domingo? Ou da leitura do versículo agora também, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Entendi aqui, dos seus próprios caminhos se fartarás, o infiel de coração. Tá? Como também o homem bom se contentará dos seus. É o 14 e 12. Vê se você não está lendo. É o 14, 12? É. 14 e 12. O celular estava na. Deve estar travando alguma coisa. Pronto. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Entende assim, porque tem gente não? Vamos supor. Nós, todos nós. Acho que um caminho, esse caminho aqui, por exemplo, esse caminho aqui é certo, mas o que acontece? Só que às vezes você quer seguir um caminho, esse caminho ele está achando que ele está o caminho certo, mas só que ele está, na verdade, não está te conduzindo para onde você deve ser direcionado, porque a direção é buscar primeiramente a palavra, né? E às vezes a pessoa quer seguir por conta própria e por outro caminho, mas mal ele sabe que ele está sendo guiado, levando na direção da perdição ali. Uhum. Ou seja, conduzindo à morte. E não em um caminho reto, porque o caminho reto no caso é indo na igreja, tal, frequentando, buscando a palavra, coisas assim. Entendi assim. Certíssimo. E você, Wesley? Basicamente o que ele falou, né? Caminhos. E tem gente que acha que está andando no caminho certo, quer auto-se direcionar sem ter a direção de Deus, quer fazer seus próprios passos, quer tomar seus passos no homem, mas tem que tomar os passos em Deus, porque ele sabe que é bom pra gente, ele sabe que é melhor, que nem muitas vezes eu também andava no mundo pensando que era o melhor pra mim, era ser só ser uma pessoa boa, não precisava não mexia com ninguém, não fazia nada, então pra mim meu caminho estava bom, mas Bom o suficiente, né? mas poderia também acontecer algumas coisas também, mas eu via que eu fazia nada de errado, então pra mim o caminho ali estava bom, mas só que agora, andando com Deus, eu vejo que o caminho ali pra mim não estava bom. Não era o melhor caminho que eu achava que era pra mim. Se nós pegarmos aqui os dois versículos que nós lemos, Provérbios 14 e 12 e 16 e 25, nos leva a uma questão, audição, que foi o que foi falado semana passada, sobre ouvir. Só que aqui, se a gente analisar o versículo direito,
não está relatando especificamente de quem veio do mundo, mas de quem está nos caminhos do Senhor. Porque quantas e quantas vezes que a gente não quer dar ouvidos à voz do Senhor para seguir o nosso próprio interesse? O próprio versículo diz aqui: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim leva aos caminhos de morte. Ou seja, ele deixa de ouvir a voz de Deus, tenta seguir os seus próprios conselhos, seus próprios interesses, e mal sabe ele que está abrindo a cova espiritual e até mesmo física. Então, até tem uma pergunta aqui, foi de madrugada. Eu geralmente quando vou preparar a mensagem, e por agora você compartilhar o que a gente ouve no domingo, eu geralmente faço de quinta-feira para cá. Eu gosto de pegar bem próximo para ficar bem fresquinho o entendimento que eu tive. Não gosto de pegar um exemplo na segunda ou na terça. Já pego na quinta-feira, porque já fica bem fresquinho. Aí, essa madrugada, quando eu fui dormir, começou a me vir umas perguntas na mente a respeito disso que nós estamos batendo um papo aqui. E eu vou fazer essa pergunta a vocês. Como é que vocês reagiriam se de repente vocês ficassem surdos? Vocês que já há tantos anos escutam, de repente de uma hora para outra, buf, por algum motivo vocês nunca mais podem ouvir a vida de vocês. Ficar meio desesperado. Tá surdo, não tá escutando nada. Vai virar mudo. Porque o mudo não escuta. Você vai ter que se adaptar. E você, Wesley? Como é que você reagiria se de uma hora para outra, buf, você ficasse surdo depois de quase 20 anos? Ia ser um choque, ia ser difícil, mas eu acho que eu não ia ficar reclamando, não, porque eu nunca gostei de reclamar da minha vida, eu nunca gostei de reclamar das coisas que acontecem comigo. Mas isso, claro que é uma coisa que nunca. Fala, pastor. Eu nunca vou esperar, né? Vai ser tipo um choque, eu vou ficar sem saber o que fazer, né? Se eu nunca mais vou ouvir, eu vou ficar. Vai ser difícil, mas a gente vai procurar viver, né? Só que a gente não vai ter mais o auxílio, né? As pessoas não vai conseguir entender, vai conseguir ouvir o que as pessoas falam. Eu também, para mim seria algo muito estranho. Porque praticamente a audição nós utilizamos muito. Principalmente por uma coisa, porque a nossa vida é feita de relacionamentos. A gente, de uma certa forma, tem relacionamento todos os dias, com a família, amigos, no trabalho, quando viajamos, às vezes na condução, fila do banco, a gente sempre acaba tendo relacionamentos. E a audição é uma das coisas importantíssimas para que nós possamos manter esses relacionamentos, para que a gente entenda as pessoas que estão falando. Mas o que me vem à mente quando eu me vê essa pergunta na madrugada? Muitas das vezes, se a gente não toma cuidado, nós estamos assim, surdos, mas espiritualmente. Porque o que nos leva também a esse tema? Obediência. Quando nós deixamos de ouvir não somente a voz de Deus, mas também aquelas pessoas que Deus colocou em nossa vida, nosso caminho, nós estamos sendo meio que desobedientes. Então, uma das coisas que nós temos que nos atentar é, se nós não já estamos surdos espiritualmente há muito tempo e não percebemos. E uma das principais provas é quando nós não obedecemos, quando nós deixamos de obedecer. Então, o que a gente junta e chega a uma conclusão com tudo isso? Que nós temos que obedecer. Eu fiz há anos atrás uma mensagem aqui na célula a respeito disso. Até hoje eu apanho com ela, falando sobre obediência. São uns 4 anos e meio. E de repente essa semana lá vem de novo, ao mesmo tempo eu pensei, meu Deus, o que eu preciso tratar agora?
Quando eu ouço alguma mensagem desse tema, eu já penso, Deus, o que eu preciso melhorar agora? No que eu estou desobedecendo? Depois de tanta pancada, a gente fica mais atento. Então, que a gente fica hoje para nós aqui, concluindo essa semana dessa ministração, é a obediência. É nós ouvirmos a Deus. Até uma perguntinha aqui que me veio agora. Como é que era o jeito da educação do seu pai com vocês? A educação do meu pai. Era rígido? Era leve? Como é que era assim, quando estavam todos os irmãos juntos antes de cada um Deus traçar o destino? Não, meu pai era bem rígido com a gente. Sempre ensinou as coisas certas pra gente. Tudo bem que eu fazia as coisas erradas dele, mas só que ele, por exemplo, faço o que eu falo, faço o que eu Digo, mas não faço o que eu faço. o que eu faço. Né? Ele sempre ensinou pra mim certo. Você, Wesley, como é que, no seu caso é um pouquinho diferente, como é que é o jeito de educação do seu pai? Só os meus pais, Do seu pai, eu não estou colocando sua mãe porque eu estou falando de autoridade máxima. É o jeito da educação do seu pai com você e com a Ingrid. É mais ou menos. Teu pai é. porque ele é mais dominado, né? É que sua... Hoje em dia, se você falar isso hoje em dia é tudo igual. A mulher Não, é que eu me refiro ao seguinte. A autoridade da mãe entra na ausência do marido. O marido estando trabalhando é a mãe que manda. Essa é a regra básica que a gente tem. O marido estando em casa, quem quebra o osso do cabo é ele. Aí como é que é o modo do seu pai? Meu pai é tranquilo, sempre conversa comigo também, fala as coisas pra mim. Ele não é rígido, mas também não é aquele pai relaxado que deixa eu fazer o que eu quero. Ele é um confuso, eu tenho até um bom relacionamento com ele, às vezes a gente até parece moleque, jeito de conversar assim, jeito de fazer brincadeira, mas ele me ensinou bastante coisas, já aprendi bastante coisa com ele. Claro que às vezes ele também já fez umas coisas que desapontaram a gente em casa, mas eu nunca procurei julgar ele, também não procurei seguir o que ele estava fazendo. E fica pra mim dele é só as coisas positivas que ele me ensinou, as coisas que ele faz positivas, eu sempre procuro se espelhar nisso, mas em algumas coisas assim eu procuro não espelhar, né? Meu pai eu já compartilhei algumas vezes como é que é o sistema lá em casa. Quer dizer, eu já compartilhei com vocês e vocês conhecem como é que funciona. Meu pai, assim, não é um cara muito rígido, mas quando precisa, ele é assim, um homem muito justo. Vamos dar um exemplo aqui que eu aprontei uma das boas e quebrei o som do meu pai. Um exemplo. Não é só eu que sou penalizado, minha irmã também. Em que sentido? Eu vou ser penalizado sim porque aprontei, mas para não haver injustiça, minha irmã não vai ter privilégios nesse período. Se um exemplo, vamos imaginar que a minha punição fosse não poder sair para casa dos amigos, minha irmã também não poderia. Para não assim haver uma injustiça com um, justiça com um e justiça com o outro. Então meu pai sempre ele foi desse jeito. Porque lá em casa é um pouquinho inverso. É minha mãe mais que dava disciplina na chinela. Não é meu pai muito. Meu pai vai mais na conversa, mais no conselho. Mas lá em casa é disciplina na justiça, assim. Não tem moleza não. Agora mudou um pouquinho, que é 2 anos que minha irmã casou. Mas meus pais sempre foram. Mas o que a gente aprende, vê aí? Que tem a questão de ouvir e a questão da obediência. Tem até Romanos 10:17 que fala: a fé vem pelo ouvir. Então se a gente não ouvir, não adianta. Vai acontecer o que diz o versículo aqui. Vamos seguir um caminho que a gente acha que é o correto, mas na verdade vamos tudo pro buraco. É verdade. Então o que fica para nós aqui são 2 coisas importantes. Ouça.
Ouça a Deus, ouça os seus líderes e obedeça. Porque você fazendo... Até os conselhos dos mais velhos, né? Exatamente. Tem uma passagem lá na Bíblia, que eu não lembro muito bem o versículo, mas está explicando lá que a gente também tem que ouvir também os mais velhos, porque eles já viveram e também sabem o que é melhor pra gente. Eu me lembro desse versículo na minha referência. Hã? Procura um vídeo bem antigo, hein? Se a gente procurar ouvir o conselho dos mais velhos, meus pêsames, Gabriel, que é o mais velho aqui da turma é você. De uma certa forma. Então você tem que me ouvir. Também, oxe. Me ouvir, porque... Oxe, não tem nenhum problema. Não vai com essa não, você tem a mesma idade que eu. Mas nós temos 3 meses de Um diferença. mês de diferença só. Vamos ver. 3 meses, rapaz. Não é não. Não tem com essa não, porque... Mas muito bem colocado pelo Wesley. Eu ouvi mesmo. Eu lembro desse versículo, mas a referência eu não lembro. Depois eu vou achar ela. Acho que é em Jó, eu acho. Depois eu vou achar essa referência. Eu já vi esse versículo já. Mas aí, muito bem colocado, a gente ouvir. Porque a gente ouvindo, a gente vai seguir o caminho correto. Mas qual é o caminho? O caminho que já nos foi proposto. Eu estava hoje de manhã no curso de maturidade e está sendo o André o nosso professor. Ele começou com a gente, depois foi o pastor Robson, depois ele voltou de novo. E ele falando uma coisa que é interessante. Jesus, ele já abriu o caminho para nós. Ele quebrou as pedras para facilitar o caminho. Por que a gente vai querer criar outro? Quando a gente desobedece, é isso que a gente quer fazer, quando a gente não ouve. É querer criar um outro caminho. O que a gente tem que fazer é seguir o caminho que já está proposto. Deus já nos propôs um caminho até a eternidade. É por esse caminho que a gente tem que seguir. A gente sabe como ele vai ser? Não. Porque nós estamos sendo guiados por Jesus. Ele sabe como vai ser o caminho para nós. O nosso dever é seguir. E pode ter certeza, o GPS dele é muito melhor do que o de hoje em dia. Tem o nosso amigo Diego, por exemplo, ele não gosta de GPS. Porque uma vez ele foi buscar uma irmã para ir numa festividade, num culto. O GPS indicou eles para outro lugar. Com todo respeito, indicou eles para a zona. Literalmente. Opa, foi mal, foi o GPS. Então ele não gosta de usar o GPS. Mas isso aqui fica para nós. Vamos ser guiados pelo Senhor. Vamos ouvir, seja propriamente de Deus ou pelas nossas autoridades. E obedecer, que pode ter certeza que o nosso caminho vai ser mais produtivo. Que Deus saiba mais do coração de